Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Essa noite nós estamos com a companheira Fernanda Dias, do Saskatoon Spirit Society. Seja muito bem-vinda, Fernanda. E ela trará o tema Eu e o Pai Somos Um. Para nossa página inicial, leremos Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Paz indestrutível. E a paz de Deus domine vossos corações. Paulo, capítulo 3, versículo 15. Na terra, muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz do Cristo que ninguém destruirá. Vamos à nossa prece com a Carol. Obrigada. Boa noite a todos. Bem-vinda, Fernanda. Então, vamos fechando os nossos olhos, se assim quisermos. Neste momento, nos conectando ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por esta oportunidade de estarmos reunidos mais esse dia, em seu nome. Agradecendo ao nosso Pai Celestial, por ser tão misericordioso e cuidar de cada um de nós. Que esta noite possamos abrir nossos corações a esta palestra, nos enchendo de alegria, paz. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, abençoe essa irmã que está trazendo a palestra, junto com os benfeitores, e possamos ter uma noite de conhecimento iluminada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, gratidão. Bom, eu vou dividir minha tela aqui. Vocês conseguem ver o slideshow? Sim, Fernanda. Deixa eu passar. Então, gente, obrigado, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é sempre uma bênção ter um trabalho, ter a oportunidade de falar sobre a nossa querida doutrina, tão consoladora. E esse tópico, Eu e o Pai Somos Um, é um tópico que me toca bastante, e eu sinceramente espero poder passar aqui hoje um pouquinho de tudo que eu sinto, de tudo que eu senti, de quanto me tocou fazendo essa palestra para vocês. Então, eu tenho a consciência que a gente é apenas um instrumento, mas eu espero realmente que essa parte da doutrina refletida possa tocar o coração de cada um de vocês também. Então, para a gente começar, eu vim trazer um pouquinho extenso, mas eu vim trazer a parte bíblica onde essa passagem, essa fala de Jesus está escrito, eu e o Pai somos um, para que a gente possa refletir um pouco o que Jesus quis dizer com essa frase, né? Então eu vou ler e a gente vai refletir junto, tá? Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, e vai do versículo 24 até o 38, até o 38. Então ele fala assim: então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando vos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente.
Respondeu-lhe Jesus: Eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é o maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, só essa primeira parte, lendo, me veio a pergunta reflexiva que eu fiz a mim mesmo, se eu estava sendo, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha conduta, essas parte desse rebanho das ovelhas de Jesus. Então, assim, tudo que eu vou lendo, eu vou trazendo de reflexões que eu tive preparando material ou estudando. Mas ele continua um pouquinho essa reflexão. Ele fala assim, ó, e por isso, uma vez mais, os judeus pegaram a pedra para apedrejá-lo. Então, vocês veem, percebem que os judeus, eles perguntam já tentando Jesus, né? Não com a dúvida real para saber se ele era realmente o Cristo, mas eles já perguntam esperando uma resposta, e assim que Jesus fala, eu e o Pai somos um, eles já pegam pedras para apedrejá-lo, né? Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: Por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Então, vocês veem que os judeus, eles estavam interpretando que Jesus, com essa fala, eu e o Pai somos um, que Jesus estava se dizendo passar por Deus, né? E Jesus esclarece. Ele fala, Jesus lhe contestou, não está escrito nas vossas leis, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem vem a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo? Tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, é uma passagem tão, tão profunda, e muitas das religiões acabam se retendo no dogmatismo dessa passagem, na pergunta se Jesus é o mesmo Deus. Muitas religiões interpretam como se Jesus e Deus fossem uma pessoa, e acabam perdendo a beleza da essência desse ensinamento de Jesus. O que Jesus veio trazer a virtude da união, da comunhão com Deus através dessa fala. E isso a doutrina espírita nos clarifica também. Então, a primeira pergunta da nossa palestra, que eu gostaria de voltar nas obras básicas para a gente esclarecer, é exatamente essa. Jesus, ele é Deus? E acho que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é uma das mais simples e profundas, que pergunta: que é Deus? Essa pergunta é tão interessante que em nenhum momento Allan Kardec, na sua sabedoria e até intuição, ele não pergunta quem é Deus ou o que é Deus, que de qualquer maneira essas duas outras versões iam limitar muito Deus. Quem ia se referir a uma pessoa, e o que, talvez algo, alguma coisa definido. Não, mas Kardec, na sua sabedoria, ele pergunta: que é Deus? E a resposta dos espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, é uma resposta belíssima, mas que ainda
muito longe da nossa total compreensão dessa definição do que é Deus. E isso fica mais claro na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, onde fala: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não, falta-lhe para isso sentido. Então, eu acho que é até um ato de humildade nosso a gente entender que estamos longe de compreender exatamente a natureza íntima de Deus. Nós podemos, como a gente vai ver no próximo slide, a gente pode investigar Deus, conhecer Deus, o Criador, através da sua obra. A gente pode talvez sentir de maneira muito simples ainda Deus, a presença de Deus, mas a compreensão completa ainda nos falta para isso sentido. Por isso que a compreensão da primeira resposta do Livro dos Espíritos ainda sempre vai ser ainda limitado para o nosso estágio evolutivo. A gente consegue entender Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas o sentido profundo disso vai vir com o tempo. E isso é demonstrado, essa fala minha, é demonstrado muito nessa parte da Gênese, no capítulo 2, item 8, onde eu tirei esse pedacinho que fala: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Isso é, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo compreender um pouco mais a natureza íntima de Deus. Aí ele continua: mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Então, conforme eu vinha falando, tudo bem, a gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus, mas a gente consegue saber da sua grandeza pela grandeza da sua obra, que é acessível a nós. Nós podemos também usar, através da nossa razão, para exatamente estudar os atributos divinos. Aqui, um pouco abaixo, eu listei alguns dos atributos que nos é conhecido, que nos é apresentado na doutrina espírita, e também a gente pode muito refletir sobre esses atributos e saber que somos criados à semelhança de Deus. Isso é, temos a potência desses atributos dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, e podemos aos poucos ir exercitando cada atributo e para poder exatamente avançar nessa linha da evolução e com o tempo ir ampliando esse nosso conhecimento e da essência divina. Então, nesse parâmetro de a gente andar no caminho da evolução, a questão 11, ele pergunta se será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. E ele responde aos espíritos que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, assim, essa resposta quão consoladora e quão linda, porque nos traz a esperança não só de compreender no sentido racional o que é Deus, mas até poder ter com Ele, até poder vê-lo. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus sendo um espírito crístico, era exatamente nesse estágio que ele já estava, né? Ele já conseguia compreender Deus e vê-lo, estar com ele de uma forma tão única, numa comunhão, que eles acabavam sendo um.
E ainda na questão 129, pulando um pouco lá para frente do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os anjos hão percorrido todos os graus da escala evolutiva? E ele fala: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos ditos, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Ai, gente, só um pouquinho aqui. Pronto. Então, por que que é importante essa questão nesse contexto? Porque sabemos, a gente está falando de espíritos evoluídos, de conforme a gente vai evoluindo, vamos conseguindo entender a essência divina, e saber que os anjos ou os espíritos já perfeitos, que já alcançaram a perfeição relativa, eles também estiveram na escala evolutiva que estamos hoje. Então, cabe a nós ou aceitar as nossas missões e chegar mais rápido, ou murmurar e demorar e gastar mais ou menos tempo para chegar lá, até lá. E falando ainda de evolução, não tem como não citar a questão 115, que no meu ver é uma das questões bases, troncos, ou talvez diria uma das mais importantes no meu ver do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, ignorantes não no sentido negativo, pejorativo, que hoje em dia a gente usa essa palavra, mas simplesmente na falta do conhecimento, inexperiente. E Deus criou todos iguais, e a cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, olha a profundeza dessa resposta, gente, a complexidade. Deus não só criou nós, simples e ignorantes, mas nos deu uma missão. Para quê? Qual o objetivo da nossa criação? Qual o objetivo dessa missão e das reencarnações? Chegarmos progressivamente à perfeição. E como fazemos isso? Como podemos fazer isso? Através do conhecimento da verdade. Para quê? Para aproximá-los de si, aproximá-los de Deus, dele mesmo. Então, eu falo que essa é uma questão tronco, porque nos dá um sentido existencial, nos dá um caminho, um propósito do porquê estamos aqui e como chegar, como avançar através do conhecimento da verdade. E aí ele continua: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. E ele, de novo, os espíritos nos lembram que aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, mais uma vez, que cabe a nós caminharmos pelo esse caminho e em busca da nossa própria felicidade, dessa perfeição relativa, e está na nossa, nós temos o poder de buscar essa felicidade, aceitando as provações que nos é imposta, e muitas vezes escolhidas antes da nossa própria reencarnação, de uma forma submissa, exercendo a virtude da resignação, né? Tá, mas até então falamos de como investigar e conhecer Deus dessa forma que Jesus trouxe nessa fala. Agora eu queria voltar um pouquinho para Jesus e trazendo ainda no Livro dos Espíritos a questão 622,
onde Allan Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? E eles respondem indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E ainda seguindo um pouco depois, na questão 625, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é a resposta, acho que uma das mais curtas e simples: Jesus. Então, na visão espírita, nos traz Jesus como o espírito mais perfeito que o planeta Terra conheceu, como o guia e modelo. E dentro dessa categoria de espíritos superiores, Jesus é um que veio com essa missão de fazer progredir a humanidade. Ele é o governador do nosso planeta e trouxe essa missão de revelar a lei, as leis divinas, através do seu próprio exemplo. E outro item das obras básicas que confirma tudo isso que eu venho trazendo, está na Gênese, no capítulo 15, item 2, onde fala da natureza de Jesus Cristo, né? Ele fala: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando apenas um espírito superior. Você vê que o apenas aqui não é menosprezando Jesus Cristo de maneira nenhuma, mas não confundindo ele com Deus. E ele continua: não podemos deixar de reconhecê-lo da ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelo imensos resultados que produziu. A sua encarnação nesse mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros direto confia, para o cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, portanto, seria um Messias divino. Então, a gente pode refletir no imenso amor de Jesus Cristo por nós, que aceitou descer numa condição tão mais elevada a uma comunidade, a uma humanidade ainda tão primitiva, para mostrar, nos ensinar como cumprir as leis divinas. E realmente, ele não foi só um profeta, alguém que profetiza o futuro, mas ele foi o verdadeiro mensageiro de Deus. E aí aqui, ainda na Gênese, né, no capítulo anterior, ele tem uma partezinha que fala: a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, assim, a gente nota nessas passagens da Gênese, das obras básicas, a grandeza de Jesus. Essa passagem desse slide, eu tirei do Consolador, um artigo escrito por Paulo Oliveira. E ele fala: quando se consulta um bom dicionário de língua portuguesa, vamos encontrar como uma das definições do verbo comungar a seguinte: ter parte em, afinidade, contato, ligação, comunicação com. Então, comungar com Deus, portanto, é estar em contato com Ele, estabelecendo e mantendo a ligação com aquele que é a causa primária de todas as coisas. E aí ele fala qual a melhor forma de comungar. Então, se ele está falando que comungar é estar em contato, qual a melhor forma de estar em contato com Deus? Aí no segundo parágrafo ele fala: todos nós sabemos que o meio de entrar em contato com Deus é pelo pensamento.
conforme nos explicam os espíritos que orientaram a codificação kardeciana na questão 649 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre em que de fato consiste a adoração. E a resposta simples e direta dada pelo Espíritos diz: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima-se o homem da sua alma. Sabemos, portanto, que quando elevamos nosso pensamento a Deus, estamos entrando em contato, nos ligando, nos comunicando com aquele que criou a tudo e a todos. Então, gente, a gente pode perceber, nós conseguimos diferenciar Jesus de Deus através das obras básicas, embasada nas obras básicas, conseguimos refletir na grandeza desse Espírito que foi Jesus Cristo, na nosso estágio evolutivo, como ainda estamos no estágio evolutivo, que não conseguimos ter esse mesmo entendimento de Deus como Jesus tem ou teve, se mostrou ter aqui, por ainda não estarmos lá, mas que podemos sim entrar nessa comunhão com Deus através da oração, através do nosso pensamento e buscando a evolução, buscando exercitar as virtudes. E ainda nesse contexto sobre oração, sobre elevar nosso pensamento a Deus, o livro Boa Nova, no capítulo 19, tem um diálogo riquíssimo entre João e Jesus, onde João vira para Jesus e fala: tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração. E Jesus fala: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos, com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Olha que fala riquíssima de Jesus, né? E ele ainda continua: não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Quantas vezes a gente não ora e ainda podemos detectar traços de egoísmo na nossa própria oração, pedindo que a nossa vontade seja feita. E aqui Jesus é claro que devemos comungar aceitando, assim como foi ele mesmo colocou na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, aceitando a vontade do Pai em nossas vidas, né? Aí ele fala essa frase que é linda, ele fala: em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Eu refleti, ecoou profundamente no meu coração, eu refleti muito o que é ser de Deus, nos sentirmos criatura, porque foi Ele que nos criou.
né? Então Jesus coloca isso a João, é imprescindível que sejamos de Deus. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino dos céus entre os sentimentos do nosso íntimo. Compreendemos que os atributos divinos se encontram também entre nós. Então, de novo, aquilo que eu trouxe lá no primeiro parágrafo, a gente estudar, investigar os atributos divinos, mas sabemos que fomos criados à semelhança de Deus. Isso não quer dizer que Deus é pessoa, humano como nós. Não é ele criado à nossa semelhança, somos nós criados à semelhança de Deus. Quer dizer que temos os mesmos atributos divinos em potência dentro de nós. Né? Um livro que eu gosto muito, que fala muito sobre Deus, a visão de Deus, chama A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas. E no capítulo 7, especificamente, ele fala apenas do atributo da unicidade e como desenvolver esse atributo da unicidade, de Deus é único, dentro dos nossos corações. E eu tirei esse pedacinho desse capítulo que fala: somos convidados pela vida a amar, respeitar e vivenciar as leis divinas presentes em nossa consciência, pelo desenvolvimento e prática das virtudes, para manifestarmos os atributos do Criador em nós mesmos, refletindo as virtudes do Eterno e alcançando a perfeição relativa. A gente sabe que não é algo tão simples, que exercitar a virtude é trabalhoso, sim, é desafiador, sim. Nós não viemos nessa reencarnação a passeio, né? Nós viemos realmente para trabalhar, para aprender, para aprender com cada provação que a gente passa na nossa vida. Mas sabemos também que, primeiro, não estamos sós nessa caminhada, e segunda, onde vamos chegar? É através desses esforços contínuos, persistentes, que vamos gradualmente alcançando essa perfeição e essa tão prometida felicidade que é trazida na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, gente, foi muito, muito conteúdo e muito profundo falar de um tema desse em tão pouco tempo, mas eu gostaria de terminar aqui exatamente com essa foto de Jesus abrindo os braços, estendendo a mão a nós e convidando a gente a fazer esses esforços, porque a recompensa é boa, é benéfica ao nosso coração, ao nosso espírito. Então era isso que eu vim trazer hoje, acho que a gente pode emendar na oração final, eu posso fazer a oração e abrir para pergunta ou para reflexão depois, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, e ainda com essa imagem de Jesus plasmada em nossa mente, buscar o seu olhar amoroso, nos convidando profundamente a segui-lo, a tomar os seus exemplos como guias em nossa vida. E que a pergunta possa ecoar em nossos corações: o que nos impede? O que ainda nos impede de seguir os seus passos? Que possamos refletir e acionar a virtude da decisão, a decisão da mudança, a decisão e a persistência no caminho certo, no caminho do bem. Rogamos a Ele e aos nossos mentores que fortalecem os nossos ombros, que nos apoiem na nossa caminhada, pois sabemos que, como os aprendizes da vida, ainda vamos errar muitas vezes.
mas que possamos levantar a cada erro e continuar a caminhada. Agradecemos não só a vinda de Jesus, mas agradecemos a legião de espíritos benfeitores que nos guiam, que nos auxiliam constantemente. Agradecemos também a oportunidade de trabalho e que todos hoje possam sair desse estudo um pouquinho mais engajado, com seu propósito um pouquinho mais firme, pois sabemos que nessa família universal caminhamos de mãos dadas, um ajudando ao outro. Gratidão, meu Pai, que assim seja.